Uma parte importante do exame físico, das técnicas de imagem da região cervical é saber identificar o local de cada vértebra. A gente vai usar, vou mostrar para vocês como a gente faz a identificação de cada uma das 7 vértebras cervicais, o local delas no cavalo, para que a gente possa usar nosso exame físico, ultrassom, para raio-x e também para o tratamento com ondas de choque, por exemplo. E aí, onde a gente não vai ter a imagem e vai ter que identificar no cavalo onde fica cada uma dessas estruturas. E para isso, a gente vai usar a primeira vértebra cervical. A primeira vértebra cervical, o atlas, a gente vai palpar a asa do atlas. Eu vou pegar o atlas aqui para a gente. Então aqui a gente tem um osso atlas, ele tem 2 asas laterais, e a gente vai palpar no cavalo essa porção e essa porção aqui do atlas, da asa do atlas. Então a gente vem aqui, ele é fácil, ele deixa palpar, eu consigo sentir a asa do atlas, porção dorsal, porção ventral. Identifiquei a asa do atlas, eu vou ver o tamanho dela. Então, qual que é o tamanho da asa do atlas? E eu vou usar esse tamanho aqui da asa do atlas para identificar as outras vértebras. Então eu vou fazer uma marcação. Essa marcação ela é bem útil em todas as situações, eu gosto de usar, usando o esparadrapo. Marquei a porção mais ventral da asa do atlas. A gente pode até marcar as duas, porção dorsal e porção ventral. Esse é o nosso tamanho. Essa é a nossa base para achar as outras vértebras. A partir desse tamanho, eu vou encontrar os processos transversos das vértebras cervicais. Então eu tenho aqui um par de vértebras cervicais e eu vou procurar o processo transverso, o tubérculo caudal, porque ele é mais externo. Então se a gente olhar aqui de baixo, a porção mais externa da vértebra é sempre esse tubérculo ventral, dorsal do processo transverso. E a gente vai de um para o outro. E como é que a gente vai encontrar? Essa distância da asa do atlas, o tamanho da asa do atlas, é exatamente a distância entre a asa do atlas e o processo transverso de C2, entre o processo transverso de C2 e C3, C3, C4, C4 e C5, então é essa distância. Tá? A gente vai, usando essa mesma distância, encontrar os tubérculos do processo transverso. Então vamos lá. Esse tamanho é a distância entre o atlas e o processo transverso de C2. Vamos marcar aqui C2, que é a mesma distância entre C2 e C3. C3 é até palpável, tá? Então a gente sabe que está no local correto. C3 e C4, na maioria dos cavalos, ela é palpável. Quem trabalha com cavalos muito gordos ou muito fortes, como por exemplo os cavalos de vaquejada, vai ter dificuldade. C2, C3, C4, C4, C3, C4, outra marcação, C4, C5, mesma distância, C1, C2, C2, C3, C3, C4, esse aqui é um pouquinho mais para trás, C4, C5, C5, C6, aqui já é difícil de palpar o processo transverso, então é bem importante essa marcação. E por último, C6, C7. C7 muito difícil de palpar, mesmo que o cavalo esteja bem magro, então vai ser bem importante essa marcação. Então a partir daqui, nós encontramos os processos transversos, tá? Mas, raramente, a gente tem como foco o processo transverso, seja para imagem, seja para tratamento. O que interessa para a gente são as articulações dos processos articulares. E essas articulações, se a gente pensar, por exemplo, esse processo transverso de C3, onde está a articulação entre C3 e C4? Ela vai estar de 5 a 6 centímetros dorsal, 2 caudal, então a gente vai usar os dedos das mãos. A articulação ela vai estar exatamente a 3 dedos acima do processo transverso. Tá? Então a gente sabe que ela vai estar 3 dedos acima, 3 dedos acima e 1 dedo caudal. Então vamos fazer essa marcação. Para achar os processos articulares, nós vamos 3 dedos dorsal, 1 dedinho caudal. Então aqui seria o local do processo articular. Se aqui é caudal de C4, é o processo transverso C4, 3 dedos dorsal, 1 dedo caudal. Aqui a gente tem o processo articular entre C4 e C5. Vamos fazer com as outras, fazer com mais uma aqui entre C3 e C4. Processo transverso de C3,
3 dedos dorsal, um dedinho caudal, processo articular entre C3 e C4. E a gente vai fazer isso com todas as vértebras, né, para achar os processos articulares das vértebras cervicais. E a gente vai fazer essa marcação dos dois lados e a gente vai conseguir ter acesso a essas articulações. Lembrando, extremamente importante para o exame físico, técnicas de imagem e para a gente fazer vários tratamentos.